Existem diferentes teorias sobre a origem da vida na Terra, sendo uma delas a de que o ponto de partida não foi aqui, e as recentes descobertas têm dado pistas tentadoras para apoiar essa teoria. Algumas formas de vida podem viver no gelo metano, outras se alimentam de enxofre ou ferro. Os tardigrados, também conhecidos como ursos de água, são criaturas minúsculas que conseguiram sobreviver nas duras condições do espaço exterior. E não estão sozinhos. Outros organismos também demonstraram a sua capacidade de suportar o vácuo e a radiação do espaço. Mas será que existe uma razão pela qual alguns organismos da Terra estão preparados para sobreviver à exposição às condições espaciais? Por que é que a Terra está cheia de formas de vida que vivem no limite? Estaremos um passo mais perto de descobrir a vida em outro planeta? E será que poderemos um dia povoar outros mundos com vida? A origem da vida na Terra é um mistério que tem intrigado os cientistas durante séculos. A teoria dominante é que a vida começou há cerca de 4 bilhões de anos sob a forma de organismos simples e unicelulares que acabaram por evoluir para o conjunto diversificado de formas de vida que conhecemos hoje. Embora os cientistas ainda não tenham determinado exatamente a origem da vida na Terra, existem teorias que têm sido propostas. Uma delas é que a vida começou através da biogênese, o processo pelo qual a vida surge da matéria não viva. De acordo com esta teoria, as condições no início da Terra eram favoráveis à formação de compostos orgânicos simples, o que acabou por levar à formação de moléculas mais complexas e à emergência da vida. Outra ideia é que a vida foi trazida à Terra por cometas ou meteoritos contendo os blocos de construção da vida. A emergência da vida na Terra é uma ocorrência rara, dado que as probabilidades de ela aparecer no nosso planeta são incrivelmente reduzidas. A zona habitável da água líquida é relativamente estreita, e na Terra situa-se entre aproximadamente 0 e 100 graus Celsius, sendo a zona doce cerca de 15 a 30 graus Celsius, onde a água é líquida na maior parte do tempo. Acrescente a presença dos elementos certos e uma série de outros fatores a esta equação e as chances não parecem boas, mas apesar disso, a vida na Terra não só apareceu como prosperou. Então, se a vida no nosso planeta não é um erro, mas sim um fenômeno sistemático, por que não poderia também ter surgido em outros mundos? Será que o universo está repleto de vida e nós simplesmente ainda não a encontramos? Só agora começamos a perceber quão versátil a vida pode ser. Há muito tempo, cientistas se interessam na possibilidade de hipotéticas formas de vida baseadas em diferentes sistemas químicos, tais como as formas de vida baseadas no silicone. Tais especulações científicas são referidas como hipóteses de vida estranha. Mas se considerarmos que o silício é abundante no universo, constituindo 30% da crosta terrestre e sendo 150 vezes mais comum do que o carbono, a ideia pode afinal não ser tão estranha. Embora se saiba que a vida na Terra incorpora o silício em várias formas, não houve casos conhecidos de carbono e silício ligados quimicamente em formas de vida naturais. No entanto, os cientistas têm sido capazes de criar artificialmente tais moléculas nunca antes vistas na natureza. São conhecidos como compostos organosílicos e foram alcançados através de um processo chamado evolução dirigida. Este método envolve a manipulação de micróbios para criar moléculas desejadas e tem sido utilizado no passado para criar bens domésticos, produtos industriais amigos do ambiente e muito mais. Portanto, talvez não devêssemos procurar a vida como a conhecemos, mas sim a vida como não a conhecemos. Até agora, tudo parece pura especulação, mas olhe mais de perto para a Terra e para a variedade de criaturas estranhas que aqui existem. Os vermes de gelo do metano são criaturas planas e rosadas de 2,5 a 5 centímetros que vivem numa placa de gelo metano localizada no fundo do mar, perto da costa do México. E os cientistas acreditam que se trata de uma nova espécie. Curiosamente, a lua de Saturno, Titã, tem mares feitos de metano, e se for realizada uma missão para explorar os mares de Titã, é possível encontrar criaturas semelhantes às minhocas de gelo metano nesses mares. E os vermes tubulares gigantes? Essas criaturas podem atingir 2,1 metros de comprimento e vivem no fundo do oceano, a 1 milha abaixo da superfície do oceano numa área de extrema pressão.
Encontra-se geralmente nas extremidades das aberturas vulcânicas, fontes hidrotermais negras, onde as temperaturas podem ser muito quentes. Alimentam-se de sulfuretos que são entregues por bactérias locais. Os vermes têm uma abundância de vasos sanguíneos, o que dá às suas pontas uma cor vermelha brilhante. Os vermes tubulares gigantes são capazes de prosperar em ambientes com calor e pressão extremos, ao contrário da maioria dos organismos vivos. Fazem isso se alimentando de sulfuretos, que são abundantes em lugares como Vênus, onde é possível que neve sulfureto de ferro. Isso levanta a questão de saber se esses vermes poderiam sobreviver em Vênus, com as suas condições únicas de calor, pressão e atmosfera rica em sulfuretos. E se isso não for interessante o suficiente, há uma piscina de água do mar debaixo do gelo na Antártica repleta de micróbios comedores de ferro que se adaptaram para sobreviver num ambiente sem luz ou oxigênio. Os micróbios ganham energia a partir de compostos químicos completamente diferentes do que as outras criaturas terrestres utilizam. Isso os torna únicos e levanta a possibilidade de criaturas semelhantes poderem sobreviver em ambientes como os oceanos ricos em ferro da Lua de Europa, em Júpiter, que está coberta de gelo espesso. E depois há vermes do gelo encontrados em glaciares desde o Oregon até o Alasca. De algas e outros materiais orgânicos encontrados nos glaciares e se acredita que se enterram dentro do gelo e da neve para isolamento durante o inverno. Ao contrário da maioria das criaturas de sangue frio, os vermes do gelo não se tornam lentos ou adormecidos em temperaturas frias. Em vez disso, seus níveis de energia aumentam. Este fenômeno é paradoxal e não é bem compreendido. Mas os cientistas acreditam que os vermes do gelo são capazes de sobreviver em temperaturas geladas utilizando um bit extra no seu ADN que cria uma síntese de ATP, uma enzima que é responsável pela criação do ATP, a forma de energia nas células. Esta alteração ajuda a acelerar a produção de ATP, permitindo-lhes manter altos níveis de energia e sobreviver em ambientes gelados, onde outras criaturas não podem. Outra coisa estranha é que a melanina está presente em todo o corpo de vermes do gelo, incluindo no cérebro, intestino e músculos. Estudos têm sugerido que a melanina pode ter a capacidade de recolher energia da radiação solar em alguns casos, e alguns cientistas pensam que este pode ser o caso dos vermes do gelo. Se organismos vivos tão frágeis conseguem sobreviver a essas condições extremamente duras, tudo se resume à adaptação. Agora sabemos que é possível que a vida tenha começado em outro lugar e que mais tarde tenha sido transportada para a Terra num meteorito, onde as condições lhe permitiram prosperar e se desenvolver. Mas para que esta ideia pareça mais promissora, precisamos de provas de organismos que possam resistir às duras condições do espaço. Os cientistas têm tentado encontrar tal prova. O Centro Aeroespacial Alemão conduziu uma experiência chamada BioMax, expondo organismos como bactérias, algas, líquens e fungos a condições semelhantes às de Marte, a bordo da Estação Espacial Internacional. Os organismos foram cultivados em simuladores de solo marciano e depois expostos nas instalações da Expose R2, no exterior da Estação Espacial. O objetivo era ver se a vida poderia sobreviver em condições semelhantes às de Marte. Os organismos colocados na instalação Expose R2 fora da estação espacial durante os 18 meses mostraram uma resistência impressionante à radiação e regressaram à Terra como sobreviventes do espaço. Isso significa que os organismos e biomoléculas poderiam potencialmente sobreviver em Marte. E esses não são os únicos seres vivos que sobreviveram no espaço exterior. Os ursos aquáticos, também conhecidos como tardigrados, são animais pequenos, segmentados que podem viver numa vasta gama de temperaturas e podem sobreviver sem água por até 10 anos. São também altamente resistentes à radiação. Podem tipicamente ser encontrados em lagos, gotículas de água no solo e em plantas úmidas. A maior espécie de urso d'água tem aproximadamente 1 milímetro de comprimento. Os ursos aquáticos têm a capacidade de entrar num estado de animação suspensa chamado TON, durante o qual podem sobreviver a temperaturas extremas e ao vácuo do espaço.
Isso foi descoberto quando alguns deles foram enviados numa missão espacial em 2008. Com a análise do genoma do tardigrado, os cientistas podem desvendar os segredos da sua superpotência, levando à possibilidade de adaptar esta característica para longas viagens espaciais. Mas o mais importante, a capacidade dos tardígrados de sobreviver no vácuo também sugere que outros organismos podem ter capacidades semelhantes para se deslocarem através do espaço. Os cientistas conseguiram utilizar a sua compreensão dos elementos e componentes básicos necessários à vida para criar hipóteses testáveis através da experimentação na Terra. Também descobrimos criaturas com propriedades corporais invulgares e uma extraordinária capacidade de sobrevivência em condições extremamente difíceis. Assim, mesmo que a vida não se encontre em parte alguma do universo, com a nossa tecnologia, curiosidade e experiências, talvez um dia sejamos capazes de cultivar novas formas de vida e povoar outros planetas com elas. A natureza e a evolução fará então o resto. É possível que nossa missão no espaço seja dar à luz novas formas de vida e dar-lhes o seu primeiro impulso significativo. No entanto, é importante considerar as implicações éticas e práticas de povoar outros mundos com organismos vivos. Mas será que o nosso planeta é o único que consegue ter vida? Ou existem outros corpos celestes semelhantes no universo que podem dar origem a formas de vida? Se estiver interessado em aprofundar neste tema, deixe um comentário e teremos todo o prazer em continuar a discussão. Deixe seu like se gostou do vídeo e se inscreva no canal para não perder a próxima grande descoberta que já está acontecendo no espaço.